Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos encerrar o assunto de Roma Antiga. Vamos falar da queda do Império Romano do Ocidente, ok? Nós vimos na última aula que a história do Império Romano costuma ser dividida em dois momentos. O Alto Império, que é a fase inicial, e o Baixo Império, que é a fase final. O Alto Império, como vimos, foi o período do apogeu de Roma. O Alto Império está situado do século I ao século II. E o Baixo Império, entre o século III e o século V, é o período da crise do Império Romano, do seu declínio, de sua transformação, culminando com a queda do Império na parte ocidental. Nós vimos que foi no Baixo Império que o Império Romano acabou se dividindo em duas partes, o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. A divisão começou lá no final do século III, eventualmente o Império era unificado, reunificado, depois dividia de novo, era reunificado, até que ocorreu a divisão definitiva no ano 395, depois que o imperador Teodósio morreu e deixou o Império dividido entre os seus dois filhos. O Império Romano Oriental, como nós vimos, ele era mais rico, mais forte, sua capital, Constantinopla. E o Império Ocidental, comparado ao Oriental, o Império Ocidental era mais pobre e mais fraco. A capital, a cidade de Ravenna, localizada na Itália, ao norte de Roma. Os dois impérios, nessa altura, eram impérios cristãos. Nós vimos isso. E foi o Império Romano Ocidental que acabou se desintegrando no século V, mais ou menos entre o ano 405 e 476. E ele se desintegrou em decorrência da primeira invasão bárbara, que nós vamos falar. Aqui, só para lembrar, é o mapa da divisão do Império Romano no ano 395. Em roxo, vocês têm o Império do Oriente e em vermelho, o Império do Ocidente. Muito bem. O Império do Ocidente foi destruído pelos bárbaros. Mas quem eram os bárbaros? O que significava bárbaro? O conceito de bárbaro é um conceito que foi criado pelos gregos e os romanos acabaram se apropriando. Nessa época que nos interessa, o século IV, século V, bárbaro era o termo que os romanos utilizavam em referência, em relação aos povos que viviam fora do Império Romano. Então, aqueles estrangeiros que passaram a viver dentro do Império Romano, mas que não adotaram a cultura clássica greco-romana. Então, bárbaro era o outro, é aquele que não compartilhava a língua, a cultura romana, a cultura grega, porque os romanos consideravam que os gregos eram parte, junto com os romanos, eram parte de uma mesma cultura que depois foi chamada de cultura clássica. Então, o bárbaro é aquele que não compartilhava essa cultura romana ou cultura greco-romana. Os principais bárbaros que nos interessam foram os germanos, habitantes da Europa Central e Oriental, principalmente a Alemanha, chamada Germânia, pelos romanos, e os hunos, oriundos da Ásia Central, ali da região mais do norte da China. Os germanos foram os mais importantes. Os germanos não formavam um povo único, estavam divididos em diversas etnias, organizados em tribos ou em reinos tribais. Entre eles estavam os godos, que também se dividiram em visigodos e ostrogodos, os francos, os vândalos, os suevos, os ângulos e saxões e os lombardos, que chegaram depois no território do Império Romano do Ocidente, quando o Império Romano já havia caído. Aqui tem uma gravura representando os germanos, no caso representando os vândalos. Como é que a sociedade germânica estava organizada? Bom, eles tinham uma economia agrícola onde predominava a subsistência. Estava se formando uma elite guerreira, uma espécie de nobreza guerreira, composta pelos chefes, pelos reis e por algumas famílias que estavam se destacando. A maioria dos germanos era composta por camponeses livres, mas esses camponeses lutavam também em época de guerra. Tinha já um guerreiro profissional, mas em época de guerra, aquele camponês se auto-armava e tinha que ir para a guerra para proteger a tribo, a comunidade, a sociedade. Em geral, essas tribos tinham um chefe que era eleito. Em alguns casos, quando as tribos se juntavam e formavam um reino, com uma monarquia, o rei já era hereditário. Agora, fosse um chefe tribal ou um rei numa monarquia, o poder de ambos era um poder limitado por uma assembleia composta pelos homens livres que tinham condições de se armar. Ou seja,
pela elite guerreira e pelos camponeses que se armavam em época de guerra. Havia uma prática muito importante entre esses grupos germânicos que era chamada comitatus, que era o seguinte: era um séquito, era um grupo de guerreiros, né, que seguiam o chefe, seguiam um rei, que em troca da fidelidade a esse rei, a esse chefe, eles recebiam riquezas. Então, quando o chefe ou o rei conquistava um território, parte das terras o chefe entregava para os seus guerreiros. Era o chamado comitatus. Lealdade, fidelidade em troca de terra. Havia também, entre os germanos, um direito não escrito, um direito oral, ou seja, leis orais, baseadas nos costumes e nas tradições. Essas leis orais, baseadas nos costumes e nas tradições, eram conhecidas como o direito consuetudinário. O direito consuetudinário, um direito não escrito, baseado na tradição, baseado no costume. E os germanos eram pagãos, eles eram politeístas. As relações entre os romanos e os germanos, eu comentei isso também na outra aula, elas eram complexas. Elas aconteciam, evidentemente, nas fronteiras do Império. Os romanos de um lado da fronteira, do outro lado estavam lá os germanos. Essas relações... Espera, deixa eu tomar uma água aqui. Essas relações, elas em geral eram pacíficas. E muitas vezes tinha comércio entre os romanos e os germanos. Agora, ocasionalmente elas eram violentas, baseadas nas guerras, ou os germanos tentando atacar os romanos tentando atacar os germanos. Nessa época que a gente está falando, os romanos é que estavam na defensiva, e os germanos, né, na ofensiva. E nesses grupos que viviam mais próximos da fronteira, havia uma influência cultural romana, era parcial. Porque se os germanos fossem plenamente assimilados à cultura romana, deixariam de ser considerados bárbaros, né? Então, alguns hábitos, alguns costumes romanos é que foram absorvidos pelas tribos que viviam na fronteira. E muitas tribos entraram no Império Romano, entraram dentro do Império Romano, a convite dos próprios imperadores, com permissão das autoridades romanas. Eram as chamadas tribos federadas, tribos aliadas que recebiam terras dentro do Império Romano, próximas da fronteira, mas do lado do Império, do lado romano, né, da fronteira, em troca de serviço militar. Por ironia, essas tribos foram as primeiras que invadiram, migraram, né, para o Império. Quer dizer, quando o Império Romano começou a sofrer a violência de uma invasão, foi daquelas tribos que tinham chegado, tinham entrado no Império Romano inicialmente pacificamente, mas que depois se revoltaram contra os romanos. O que causou essa primeira invasão bárbara? Dois fatores principais. Primeiro, o crescimento populacional gerando uma escassez de terras, e essas tribos buscavam terras dentro do Império Romano. E segundo, a pressão de um povo bárbaro sobre outro povo, empurrando esse povo para dentro do Império Romano. Foi o caso dos hunos, oriundos da Ásia Central, que invadiram a Europa Oriental e empurraram os godos para dentro do Império Romano. Então a gente vai ter uma espécie de um efeito dominó, né? Uma peça caindo e derrubando as demais. De fato, no final do século IV, aí no ano 375 e o ano 376, os hunos atacaram os visigodos, que então pediram permissão para os romanos para poder entrar dentro do império, prometendo fidelidade militar em troca de terra. Os romanos permitiram. E olhem só, eles entraram no Império do Oriente primeiro, como federados. Só que os atritos entre as autoridades romanas e os visigodos, esses atritos acabaram causando uma revolta dos visigodos contra os romanos. Isso acabou gerando um conflito, um confronto militar decisivo, que foi a Batalha de Adrianópla, no dia 9 de agosto do ano 378. Os romanos foram derrotados de forma decisiva pelos visigodos. Aí os visigodos começaram a se espalhar pela Península Balcânica, pelo sudeste, né, da Europa, ali na parte romana, onde a Grécia, a Sérvia, a Croácia, aquela área da Península Balcânica, e se deslocaram para a Itália, foram para a parte ocidental, a parte mais fraca. Aqui, ó, vocês estão vendo nesse mapa, ali da direita, os hunos invadindo a Europa Oriental. Eles acabam empurrando os visigodos estão em azul para dentro do Império. Aí vocês têm dentro do Império as setas, né, mostrando a direção dessas tribos. Aqui no outro mapa fica mais claro, é mais nítido, né? Os ostrogodos e os godos entrando aí no Império Romano, depois entraram os outros povos. Aqui também uma gravura mostrando um ataque aí dos
dos bárbaros sob uma propriedade romana. De fato, aí depois que os visigodos atacaram, invadiram o Império Ocidental, saíram do Império Oriental e foram para o Império Ocidental, o Império Ocidental já debilitado, mais fraco e tal, foi a deixa. No ano 406, a fronteira entre o Império do Ocidente e a Germânia, que era no Rio Reno, separando a Gália, a França, né, da Germânia, essa fronteira foi rompida. Vários povos germanos invadiram o Império Romano do Ocidente. Primeiro, Roma foi atacada, foi saqueada, primeiro no ano 410, atacada, destruída pelos visigodos, a cidade se recuperou, depois no ano 455 ela foi saqueada pelos vândalos, a capital Ravenna conseguiu sobreviver nesse meio tempo, na capital do Ocidente. Só que aí, um outro grupo de germanos, de bárbaros, os Érulos, que eram mercenários, trabalhavam como mercenários, né, lutavam como mercenários no exército romano do Ocidente, eles também se revoltaram, tomaram a capital, Ravenna, levando à queda do Império do Ocidente. O pessoal chama assim queda de Roma, na verdade foi a queda de Ravenna. A capital foi tomada. E o último imperador do Ocidente, um garoto de 14 anos, por ironia ele chamava-se Rômulo Augustulo. Ironia por quê? Porque o Rômulo foi o fundador de Roma, segundo a tradição dos romanos. E Augustulo significa o pequeno Augusto, e Augusto foi o fundador do Império Romano. Então o último imperador do Ocidente tinha o nome do fundador de Roma e do fundador do Império Romano. Era um garoto. Ele foi deposto e o Império Romano do Ocidente desapareceu. Foi a queda de Roma, a queda do Império Ocidental. Roma aqui como sinônimo de Império Romano, e não como o sinônimo da cidade. A cidade que foi tomada foi Ravenna, né? Roma, como vocês estão vendo aí, eu já falei, foi atacada tinha sido atacada 2 vezes antes da queda de Ravenna. Ora, a queda do Império Romano do Ocidente, pessoal, simbolizou o final da Idade Antiga e o início da Idade Média. Agora, repare, o Império Romano do Oriente sobreviveu por mais 1000 anos, ele não desapareceu. O que desapareceu foi o Império Romano do Ocidente. Aqui mais uma gravura mostrando aí os germanos atacando Roma. Consequências da destruição do Império Ocidental. Bom, aumentou a insegurança e a ruralização. A ruralização era o processo das pessoas fugirem da cidade e irem para o campo à procura de emprego, segurança, proteção de um grande proprietário rural. Então, foi intensificado o processo de declínio das cidades e do comércio. No lugar do Império Romano do Ocidente, formaram-se reinos germânicos. Por exemplo, na Itália, o reino dos ostrogodos, depois substituído pelo reino dos lombardos. Na Península Ibérica, incluindo Portugal, o reino dos visigodos. Teve um primeiro povo bárbaro chamado suevos. Os suevos chegaram a ocupar Portugal, mas depois os visigodos absorveram os suevos. Na Gália, França, os francos. Na Britânia, Inglaterra, vários reinos anglo-saxões. No norte da África, seria hoje a Tunísia e a Argélia, o reino vândalo. E com a mistura dos germanos e os romanos, ocorreu um processo histórico chamado síntese feudal, a fusão da sociedade romana com a sociedade germânica, que é considerada a base, ou que foi a base para o nascimento do feudalismo. De fato, formou-se uma aristocracia guerreira germânica que tomou os latifúndios da aristocracia romana ou se fundiu com essa elite romana, por exemplo, por meio de casamentos. A grande propriedade rural, o latifúndio, a vila, né, dos romanos, deu origem aos senhorios feudais. O colonato continuou avançando e deu origem à servidão. O comitatus dos germanos originou a vassalagem, aquele negócio de um suzerano entregar um feudo para um vassalo em troca, né, da sua fidelidade. E o direito consuetudinário germânico acabou originando a justiça e as leis feudais. Aqui vocês têm um mapa mostrando os reinos germânicos que surgiram no lugar do Império do Ocidente. Ok? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Na aula que vem a gente vai falar sobre a Idade Média. Ok? Até a próxima. Tchau, tchau.